Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Está começando mais um episódio de F1 a todo vapor, que você nos acompanha tanto em vídeo quanto também em formato podcast. Eu sou o Luiz Fernando e nós estamos no episódio 161 do nosso podcast F1 a todo vapor. Tirei umas férias aí, o último episódio foi o 160, sobre o legado aí, a aposentadoria de Sebastian Vettel. Nós falamos aí um pouco da carreira do Sebastian Vettel, números, o legado que ele deixou. Vale a pena, para quem não assistiu ou não ouviu via podcast, vale a pena conferir, é o episódio 160. E aí tirei umas férias aí junto com a Fórmula 1, também muito por conta também do melhor acontecimento da minha vida aconteceu nesse período, né? Nasceu meu filho, Emanuel, então nós estamos muito felizes aqui, aí curtindo muito o meu filhinho, então as férias veio bem a calhar também para eu dedicar aí à paternidade, e a melhor coisa da vida, sem sombra de dúvida. Então eu fico babando o dia inteiro no meu pequeno Emanuel. E agora sim, nós vamos voltando aí para a temporada agora de 2023 da Fórmula 1, voltando a todo vapor, o próprio nome já diz, né? F1 a todo vapor. Mas nesse episódio 161, nós vamos fazer aí um resumo da temporada de 2022, tudo que aconteceu aí na temporada de 2022 para a gente estar relembrando juntos. Enquanto a gente não inicia a temporada de 2023 da Fórmula 1, vale a pena a gente estar lembrando aí tudo que aconteceu na temporada de 2022. Nós vamos fazer um resumão, também havia feito também da temporada de 2021, então nós vamos fazer esse resumo completo aí, com todos os fatos mais relevantes que aconteceram na temporada de 2022, para dar aquele gostinho para curtir essa nova temporada que vai iniciar aí de 2023 da Fórmula 1. E também nós iremos fazer aí um vídeo, também vai sair em formato podcast depois, de um guia rápido da temporada de 2023 da Fórmula 1. Mas por enquanto vamos lá, vamos fazer um resumão de tudo que aconteceu na temporada de 2022 da Fórmula 1. Então vai lá, coloca uma água para ferver, passa aquele cafezinho e vamos falar de Fórmula 1. Primeiramente, nós vamos falar aí do início da temporada, onde nós tivemos aí a Fórmula 1 e a FIA anunciando novas regras sobre a corrida sprint. A pontuação seria para os 8 melhores, o que vai se manter para essa temporada de 2023, sendo que o primeiro colocado ganhava 8 pontos, né? Ganha 8 pontos, e o oitavo 1 ponto, ou seja, vai numa escala decrescente aí de pontuação. E antes, em 2021, era apenas os 3 primeiros que recebiam pontos. Então nós já iniciamos a temporada aí com mudanças sobre a corrida sprint. Vocês estão lembrados? Foi logo no início. E também o grid de largada será definido pela corrida sprint, mais o pole position, para fins estatísticos, seria o melhor tempo do qualify da sexta-feira e não o vencedor da corrida sprint, conforme também em 2021 nós tínhamos em 2021 o vencedor da corrida sprint era o pole position para fins estatísticos. Nós tivemos essa mudança aí logo no início da temporada. Também tivemos novas regras sobre as corridas não cumpridas completamente. Aconteceu muito por causa da polêmica do GP da Bélgica de 2021. Então fizeram aí a Fórmula 1 e a FIA, né, fizeram novas regras para corridas não cumpridas. Tivemos também novas regras sobre o Q2, ou seja, aquela questão do pneu utilizado para melhor volta no Q2 tornava obrigatório para a largada da corrida. Isso caiu por terra, né? As equipes faziam estratégias em cima disso e às vezes não iam com o pneu mais rápido para o Q2 para já lançar a estratégia da corrida de domingo. Também essas regras caíram e não existe mais essa regra do Q2. Então nós tivemos essas 3 mudanças aí para início da temporada de 2022 da Fórmula 1. E começamos aí no GP do Bahrein. Quem se lembra? Nesse GP do Bahrein o Vettel testou positivo para a Covid-19, não pôde participar, sendo assim Aston Martin chamou Nico Hülkenberg para o seu lugar. Tivemos uma dobradinha da Ferrari assim mostrando que seria a equipe a ser batida, né, a melhor equipe da temporada. E depois a gente viu que não aconteceu, mas nesse GP do Bahrein, com essa dobradinha da Ferrari, chamou muito atenção
que a Ferrari poderia ser o melhor carro de 2022. Depois a gente viu que isso caiu por terra. E o Hamilton fechando o pódio. A Red Bull abandonou a corrida com seus 2 carros. Então, assim, nós tivemos essa dobradinha da Ferrari com o Hamilton em terceiro, né? E essa dobradinha da Ferrari não acontecia desde o GP de Singapura de 2019. Então foi muito bom para a Ferrari essa vitória aí do Leclerc. Segundo lugar, Carlos Sainz. E aí fechando o pódio, Lewis Hamilton. Esse foi o GP do Bahrein. E a Red Bull abandonando a corrida com seus 2 carros. Na sequência, nós tivemos o GP da Arábia Saudita. Chegou até se cogitar em não ter o grande prêmio no final de semana por conta dos ataques de um grupo extremista contra a Arábia Saudita. Vocês estão lembrados? Tendo inclusive um dos treinos livres um ataque em uma distribuidora de energia da Aramco a 12 quilômetros do circuito de Jeddah. Ou seja, os pilotos chegaram inclusive a se reunir para que talvez não tivesse o GP, principalmente nesse treino livre aí. Dava para se ver na imagem, enquanto os carros estavam correndo aí no treino livre, teve a explosão, né, de um ataque em uma distribuidora bem próxima aí, 12 km, dá para ver na imagem. Então realmente trouxe esse medo aí para os pilotos, para os chefes de equipe, para quem trabalha com a Fórmula 1. Chegou a se cogitar em não ter a corrida. Vocês lembram disso? E também nesse GP da Arábia Saudita, no Q2, nós tivemos uma forte batida do Mick Schumacher, deixando sua Haas totalmente destruída, uma batida até muito feia. Fora isso, nós tivemos aí uma pole position inusitada de Sérgio Pérez, com um tempo de 1:28.200, a primeira pole da carreira de Sérgio Pérez, a primeira pole do México na Fórmula 1, e o Pérez, né, é o piloto que mais correu grandes prêmios até marcar sua primeira pole position, ou seja, demorou demais para conquistar aí sua primeira pole. Na corrida tivemos mais um recorde quebrado por Lewis Hamilton, que agora é o piloto que mais participou de grandes prêmios com uma mesma equipe. Ele completou 180 GPs com a Mercedes, superando os 179 GPs de Michael Schumacher pela Ferrari. E então, mais nós tivemos aí no GP da Arábia Saudita uma vitória do Verstappen, Leclerc em segundo e Carlos Sainz em terceiro. Até então também as Ferraris aí se mostrando bem fortes nesse início da temporada. Partimos então para o GP da Austrália. O Vettel, após 2 semanas se recuperando da Covid-19, eu esqueci de mencionar, mas esse último GP da Arábia Saudita também, a Aston Martin foi com o Nico Hülkenberg. O Vettel estava se recuperando da Covid ainda. Para o GP da Austrália, o Vettel já voltou. E já voltou causando, na verdade. Ele voltou com uma cena inusitada, onde, após seu carro ter tido problemas no treino livre 1, ele pegou uma moto e deu uma volta no circuito acenando para todos. Vocês lembram também desse fato? Foi muito engraçado, na verdade. A FIA abriu uma investigação em relação ao caso e multou o Vettel em 5.000 euros. Dinheiro de pinga para o Vettel, né? Convenhamos. Daí tivemos também que o Albon foi desclassificado por não ter conseguido fornecer 1 litro de amostra de combustível à FIA. Aquela mesma punição do Vettel no GP da Hungria de 2021. Dessa vez, quem foi a bola da vez aí para essa aferição de 1 litro de amostra de combustível foi punido foi o Alexander Albon da Williams. Na corrida nós tivemos o primeiro Grand Slam da carreira do Leclerc, ou seja, pole, melhor volta, além de vencer a corrida de ponta a ponta. E mais uma vez a Ferrari se mostrando aí uma equipe muito forte para a temporada de 2022. E aí o Charles Leclerc conquistando o seu primeiro Grand Slam, ou Grand Chelem, como queiram. Nós tivemos então o primeiro lugar do Charles Leclerc, segundo Sérgio Pérez e terceiro George Russell. Passado aí o GP da Austrália, vamos falar aí do GP da Emília-Romanha, em Imola. Nós já tivemos aí no início do final de semana as homenagens, né? Carro em homenagem ao Senna foi doado por um colecionador, foi a leilão. Todo o dinheiro arrecadado foi destinado ao Instituto Ayrton Senna. Foi adaptado aí pela pintura do estilista Matteo Machiavelli. Além dessa homenagem, Senna teve um mural de 21 metros pintado pelo artista brasileiro Cobra, parecido com o que temos em Interlagos. Então, mais homenagens aí para o Senna em Imola, que foi aonde aconteceu o seu trágico acidente que levou
a sua vida em 1994. Fora isso, uma dobradinha da Red Bull. E uma dobradinha da Red Bull, meus amigos, não acontecia desde 2016 com Daniel Ricciardo e Max Verstappen. Aí na Emília-Romanha nós já vimos uma Red Bull mais forte, já equilibrando o jogo com a Ferrari. Tanto é que foi dobradinha e uma dobradinha da Red Bull não acontecia desde 2016. Nós tivemos aí também um grande slam do Verstappen, ou um Grand Chelem, ou seja, ele foi pole, ele foi vencedor da corrida sprint, a melhor volta, além de vencer a corrida de ponta a ponta. Então ficou Verstappen em primeiro, Pérez em segundo e Lando Norris completando o pódio. Passado aí o GP da Emília-Romanha, vamos falar um pouquinho aí o que aconteceu no GP de Miami, o primeiro GP de Miami da história da Fórmula 1. A FIA determinou, né, que o Hamilton, em um máximo de 2 corridas, retire seus piercings ou seus objetos pessoais por violar o Código Desportivo Internacional, que proíbe qualquer tipo de uso de joias pelos pilotos durante a corrida. Então, assim, já causou logo no início aí da semana em Miami essa questão de determinar que o Hamilton retire seus piercings, brincos, etc., por violar o Código Desportivo Internacional do Automobilismo. Hamilton achou desnecessário, protestou usando 3 relógios na entrevista coletiva e 8 anéis e tal. Vettel também saiu em defesa do britânico, protestando, usando uma cueca por cima do macacão da corrida. Vocês lembram disso? Foi muito bacana. O Vettel já causou com a moto lá e agora está causando também usando uma cueca por cima do macacão. Foi uma cena bastante inusitada, gerou muitos risos aí nos bastidores da Fórmula 1. Mas na corrida, a corrida mais chata do campeonato, na minha opinião. Obviamente que é um espetáculo dado pelos americanos a realização do Grande Prêmio, foi impressionante. Foi uma corrida onde tivemos diversas celebridades, muitas celebridades. O americano sabe fazer evento, foi um espetáculo, mas a nível da corrida foi muito, muito chato, muito chato. Nós tivemos aí uma vitória do Max Verstappen, um P2 do Charles Leclerc, e aí fechando o pódio, Carlos Sainz. Mas em razão de espetáculo, né? Aquela praia artificial ali, aquele mar artificial, piscina e tal artificial, que todo mundo deu risada, além de levar diversas celebridades. Eu faço questão de mencionar que o Michael Jordan estava presente, e não é qualquer evento que se tira o Michael Jordan de casa para poder estar presente em um evento. Então, em realização do evento, os parabéns para os Estados Unidos, eles sabem mesmo fazer eventos sensacionais, mas a corrida foi muito ruim, a pior corrida de 2022, na minha opinião. Falado aí do GP de Miami, nós vamos aí para o GP da Espanha, uma semana marcada com a batida do Leclerc na Ferrari do Niki Lauda em Mônaco. Meu Deus! E depois foi constatado que foi um problema no freio, né? Então não foi culpa do Leclerc, mas surgiram diversos memes aí. Vocês lembram também do Leclerc batendo a Ferrari do Niki Lauda em Mônaco? Já a corrida da Espanha foi uma corrida boa, com várias ultrapassagens, brigas por posições. A Espanha geralmente não é palco de corridas boas, mas desta particularmente eu gostei muito. Tivemos uma largada excelente do Charles Leclerc, defendendo a primeira posição do Verstappen. E assim, estávamos vendo uma corrida muito segura do Leclerc até seu abandono, por problemas mecânicos que propiciou a vitória do Max Verstappen. E tivemos também nessa corrida ordens de equipe aí de inversão do grid com o Pérez, né? Pediram o Pérez para deixar o Verstappen passar e vencer a corrida. Lembrando então que a Ferrari começou aí com seus abandonos no GP da Espanha. O Leclerc estava tendo uma corrida muito segura até abandonar por problemas mecânicos. E também tivemos a primeira inversão do grid aí pela Red Bull nesta corrida aí com o Pérez. Falado da Espanha, bora falar do GP de Mônaco, né? A McLaren anuncia que seus carros terão o S do Senna no halo, de forma definitiva e permanente, em homenagem a um dos maiores pilotos de todos os tempos e que fez muita história na McLaren. E a McLaren alegou isso, que o S do Senna ficará no halo de forma definitiva após a Williams, com a sua nova gestão, retirar aí o S do Senna dos seus carros, falando que
que é preciso renovação. Então a McLaren já deu um tapa de luva aí na Williams, falando que o Senna é eterno e vai ficar definitivo o S do Senna em seus carros. Após o Qualify, Verstappen deu uma declaração polêmica sobre a classificação em Mônaco, alegando que depois que um piloto dá uma volta rápida, pode manipular o resultado batendo, gerando bandeira vermelha em fim de treino. Foi o que aconteceu com o Sérgio Pérez, né? Estava fazendo uma volta e bateu e gerou bandeira vermelha, então os demais pilotos não tiveram a oportunidade de fazer voltas rápidas e conquistar a pole position. Essa declaração foi polêmica e já aconteceu várias vezes isso na Fórmula 1, com o Alonso, com o Schumacher. Em Mônaco ali, se um carro bateu, provavelmente vai ser bandeira vermelha mesmo, não tem muito o que fazer. A corrida atrasou demais por conta de uma forte chuva, mas tivemos aí a vitória na estratégia de paradas nos boxes, que fez com que o Pérez ficasse à frente do Sainz e Verstappen à frente do Leclerc. Fora isso, tivemos uma procissão típica de Mônaco. Mais uma vez ressaltar o erro da Ferrari aí nas estratégias, né? E também destacar a estratégia da Red Bull, que foi muito certeira aí, fez com que o Pérez ficasse à frente do Sainz na briga entre os dois e o Verstappen à frente do Leclerc. E a Ferrari, mais uma vez, errando aí. Tinha o abandono do Leclerc no GP da Espanha e agora errando também na estratégia no GP de Mônaco. Então nós tivemos aí uma vitória do Sérgio Pérez. GP do Azerbaijão. Nós tivemos uma pole do Charles Leclerc e a corrida foi uma vitória do Verstappen. Segundo lugar, Sérgio Pérez, então uma dobradinha da Red Bull aí. E terceiro lugar, completando o pódio, George Russell. Isso após abandono das Ferraris, seja do Leclerc ou do Sainz. Aí a Ferrari já mostrou problemas de confiabilidade, né? As duas Ferraris abandonaram, então nós tivemos uma dobradinha da Red Bull. Seguimos então para o GP do Canadá. Tivemos mais uma pole position do Max Verstappen. Foi aquele GP, não sei se vocês estão lembrados, com a batida infantil do Yuki Tsunoda saindo dos boxes, ainda com pneus frios, quis tirar do carro ali com pneus frios, rodou, bateu e abandonou a corrida. Uma batida infantil, na verdade, de quem já é piloto experiente no automobilismo, né? Sabia que estava com pneus frios, que não podia exigir muito do carro. Foi aquela corrida que o Leclerc ficou várias voltas atrás do Ocon e não conseguia ultrapassar. E um Sainz no final da corrida também várias voltas atrás do Verstappen, não conseguindo nunca atacar. E aí acabou sendo uma vitória tranquila do Max, que se defendeu muito bem aí do Carlos Sainz. Vocês lembram desse GP do Canadá? Passado, o GP da Grã-Bretanha, né? GP em Silverstone. A semana já foi marcada com aquela polêmica da entrevista do Piquet, que foi publicada num podcast aí, com a questão de falas racistas a Lewis Hamilton. Então todo meio do automobilismo e até que não é do automobilismo comentou esse fato da entrevista aí do Nelson Piquet. Então isso repercutiu muito dentro do paddock. A FIA se pronunciou, a Fórmula 1 se pronunciou, a Mercedes, os pilotos. Então isso repercutiu durante todo o final de semana da corrida. Também a Mariana Becker da Band testou positivo para Covid, não pôde cumprir o final de semana com a Band, né? Nós tivemos também a FIA falando da mudança do Qualify para esta temporada de 2023, questão ecológica, na economia de pneus, que praticamente todos os carros agora no Q1 irão correr de duros no Qualify, no Q2 de médio e no Q3 de macio, que aí se economiza mais pneus. Tudo isso mudança por uma questão ecológica. Isso foi dito, eu não sei se vai ser cumprido agora na temporada de 2023, mas na época da notícia parece que a FIA já iria implementar para essa temporada. Nós tivemos a primeira pole e a primeira vitória na carreira do Carlos Sainz, a melhor corrida da temporada para o público em geral. Na votação popular deu o GP da Grã-Bretanha como a melhor corrida do ano. Realmente foi uma corrida sensacional, mas eu ainda fico com o GP de São Paulo, que depois nós vamos comentar. Para mim ainda foi o GP de São Paulo com a vitória do Russell, mas foi uma corridaça sensacional mesmo, essa do GP da Grã-Bretanha. Foi marcada pelo aquele acidente
muito impressionante do Zhou Guanyu. Para mim foi o acidente assim, mais impressionante que eu vi na história da Fórmula 1, embora não, graças a Deus não tenha acontecido nada de grave com ele, mas as imagens são realmente chocantes, aquele acidente que ele vai quase na torcida ali na arquibancada. Foi um acidente muito, muito feio do Zhou Guanyu. Você se lembra? Foi no GP da Grã-Bretanha. E também um GP marcado com muito safety car, seja por esse acidente, seja por o Ocon parando no canto da pista ao final da corrida, vocês lembram também? E aí marcou a primeira vitória na carreira de Carlos Sainz. Seguindo, o GP da Áustria. No GP da Áustria tivemos corrida sprint. Então na corrida sprint nós tivemos uma briga entre as Ferraris brigando por posições, aí o Carlos Sainz com o Charles Leclerc, e com isso o Verstappen disparou aí na sprint. E foi marcada também a sprint para aquela disputa sensacional entre o Mick Schumacher com a sua Haas contra Lewis Hamilton, né? O Hamilton tentando ultrapassar o Mick Schumacher por várias e várias voltas e não conseguindo êxito. E o Mick se defendendo muito bem, mesmo com um carro inferior. E na corrida principal, o Leclerc venceu a corrida na casa da Red Bull. A Red Bull tinha feito toda a festa aí para que se tivesse uma vitória do Max Verstappen em casa, mas o Leclerc jogou água no chope aí da Red Bull e venceu de uma maneira consistente até o GP da Áustria, dando esperanças ainda para a Ferrari na temporada. Nós seguimos aí com o GP da França, GP com uma vitória do Verstappen após aquele erro infantil do Leclerc quando liderava a prova. Ou seja, o Leclerc estava muito bem à frente, liderando a corrida, bateu sozinho, um erro infantil. E ainda tivemos 2 pódios da Mercedes, com Lewis Hamilton e com George Russell. Esse GP da França marcou os 300 GPs da carreira de Lewis Hamilton. E uma vitória assim, tranquila do Verstappen a partir do momento que o Leclerc fez esse erro aí, esse erro infantil. Quando não é Ferrari, é o Leclerc, né? Seguido do GP da França, nós vamos para o GP da Hungria. GP da Hungria, uma vitória sensacional do Verstappen, após erro de estratégia da Ferrari dessa vez, em calçar pneus duros no Leclerc, você lembra? E nós tivemos mais um pódio duplo da Mercedes. E esse GP também foi marcado aí pela primeira pole position da carreira do George Russell. Ele tinha conseguido aí um segundo lugar no GP da Bélgica de 2021. Agora a primeira pole position da carreira do George Russell aí nesse GP da Hungria. E uma vitória sensacional do Max Verstappen, foi obrigado a largar em 10º e ainda venceu a corrida. Sua 28ª vitória na carreira e passou o tricampeão Jack Stewart. Também esse GP da Hungria nós fomos surpreendidos aí com o anúncio da aposentadoria do Vettel. Isso mexeu aí com toda a dança das cadeiras da temporada, para a temporada de 2023 da Fórmula 1. Né? O Vettel anunciou a aposentadoria e virou um reboliço ali na dança das cadeiras da Fórmula 1 para a temporada de 2023. Terminado aí o GP da Hungria, nós tivemos as famosas férias de verão da Fórmula 1, para a gente aqui férias de inverno, e voltamos aí com o GP da Bélgica, com mais uma vitória extraordinária do Max Verstappen após cumprir a punição por troca de motor e largar de 14º, escalar todo o pelotão e ainda vencer a corrida. Foi um GP também marcado naquela treta entre o Hamilton e o Alonso, vocês lembram? O Hamilton foi muito ousado, né, em tentar ultrapassar ali no lugar onde não tinha espaço, e o Alonso ficou muito chateado com a situação. O Hamilton foi obrigado a abandonar a corrida por conta desse toque, mas o Hamilton estava totalmente errado, né? Estava otimista demais em tentar ultrapassar o Alonso naquela curva, e isso obrigou o Hamilton a abandonar a corrida, como eu disse, e ainda cumprir punição, né? O Hamilton foi punido por isso. GP da Holanda, aí foi mais uma vitória do Max Verstappen. Essa a gente pode ser considerada uma vitória fácil no quintal de casa, né? Ele tinha vencido já em 2021 e venceu também em 2022 no quintal de casa, levando a torcida laranja aí da Holanda ao delírio, e marcado também por mais um erro da Ferrari. E também o Hamilton ficou extremamente chateado nessa corrida com a estratégia da Mercedes. A Mercedes errou muito aí na corrida do Hamilton. Passado aí o GP da Holanda, vamos falar aí do GP da Itália.
mais uma vitória de Max Verstappen, a quinta seguida e a 11ª no campeonato. Dessa vez ele vencendo dentro da casa da Ferrari. E aquela corrida, não sei se vocês lembram, com um fim muito polêmico, um fim assim com um anticlímax total, porque a corrida terminou em safety car. E aí gerou muita discussão, né? Hamilton já ficou muito chateado e já postou, porque se tivesse cumprido a norma aí de terminar com safety car, talvez ele seria certamente o campeão de 2021. Então isso gerou muita discussão no paddock da Fórmula 1. Mas com o Verstappen vencendo aí na casa da Ferrari, assim como o Leclerc havia vencido na Áustria, lá na casa da Red Bull. Mas a quinta vitória seguida do Verstappen, uma vitória até tranquila e com esse fim polêmico aí do safety car. Nesse GP da Itália também nós tivemos aí o Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 nesse final de semana da Itália, e o Emerson Fittipaldi pilotando a lendária Lotus de 72, onde ele venceu o primeiro título, né? Foi campeão da Fórmula 1 pela primeira vez, completando 50 anos do primeiro título dele, e ele pilotou aí na pista de Monza e a sua Lotus de 72 foi um momento muito legal, principalmente para nós brasileiros. GP de Singapura, é um GP com aquela vitória do Sérgio Pérez mostrando aí que ele é um especialista em pista de rua, havia vencido em Mônaco também, e ele venceu essa corrida mesmo após a aplicação da punição a ele de 5 segundos. Foi marcada também por muitos erros dos pilotos, aquela corrida na chuva, safety car, a corrida terminou pelo marco de 2 horas e não pelas voltas completadas. Foi uma corrida bem chata, na verdade, de se assistir, mas nós tivemos essa vitória do Sérgio Pérez aí. Uma corrida marcada por muitos erros dos pilotos. Nesse GP de Singapura nós também tivemos o recorde do Alonso, que ultrapassou o Kimi Raikkonen, né, como piloto com mais GPs completados na história da Fórmula 1. Era do Kimi, agora o Alonso já é o piloto que mais tem grandes prêmios na história da Fórmula 1. Passado aí Singapura, vamos falar do GP do Japão, em Suzuka, no qual Max Verstappen se sagrou bicampeão mundial, com muita antecedência, né? Justamente na casa da Honda, fornecedora de motores para a equipe Red Bull. Então foi muito, muito legal ele se sagrado bicampeão no Japão. Foi uma festa e tanto. Mas aquela corrida também que nós tivemos 45 minutos de corridas apenas por conta das condições climáticas. Tivemos uma largada caótica com o acidente do Sainz, o Gasly correndo com uma placa publicitária na sua asa dianteira, tivemos o abandono do Albon por problemas no motor, Vettel e Guanyu Zhou rodando, safety car, corrida suspensa, e aí a relargada com safety car e todos os carros obrigatoriamente com pneus de chuvas, mas 45 minutos de corridas apenas e uma vitória tranquila do Max Verstappen aí no GP do Japão. Teve aquela polêmica também, não sei se vocês lembram, do Gasly lá, mencionando justamente a morte do Jules Bianchi, porque nós tivemos também essa questão do trator na pista sem o aviso, com eles ainda em ritmo de corrida com safety car, e aí o Gasly deu uma declaração ficando muito puto com a situação. Nós também nesse GP do Japão nós tivemos aí a FIA informando que a Red Bull cometeu uma violação de gastos da temporada de 2021 e a Aston Martin também, e aí gerou também uma repercussão aí no paddock da Fórmula 1. Passamos para o GP dos Estados Unidos e lá sim nós tivemos aí uma corrida que o Verstappen também venceu e garantiu o título de construtores, dessa vez para a equipe Red Bull. E uma corrida assim não tão boa, mas nós tivemos um recorde de público aí na Fórmula 1 com 440 mil torcedores durante o final de semana nos Estados Unidos. Então a Fórmula 1 aí alcançando o recorde de públicos muito por conta do trabalho da Liberty Media, com certeza. GP do México, uma vitória fácil de Max Verstappen, que alcançou a 14ª vitória na temporada, superando aí nesse GP do México. O Verstappen superou os recordes de vitórias em uma única temporada de Schumacher em 2004 e de Vettel em 2013. Então, o Verstappen com sua 14ª vitória, marcando aí sua história na Fórmula 1 e batendo mais um recorde. Foi a corrida número 100 do Leclerc, essa corrida aí no GP do México, e nós tivemos aí a punição da Red Bull ao exceder o teto de gasto de 2021 em 2,2 milhões
de euros. Fizeram um acordo aí e vai ter, né? Na verdade, a Red Bull excedeu em 2,2 milhões e a FIA com a Red Bull fizeram um acordo de violação aceito. Tem que pagar 7 milhões de dólares aí para a FIA, além de perder 10% da sua cota de teste de aerodinâmica e túnel de vento para a próxima temporada, para essa temporada de 2023. E nós tivemos aí então essa punição da Red Bull nesse GP do México que foi anunciado. Vamos para a penúltima corrida do campeonato, para mim a melhor corrida da temporada de 2022, GP do Brasil, GP de São Paulo. A primeira vitória na carreira do George Russell, dobradinha da Mercedes, várias polêmicas durante a corrida e nós tivemos aí a pole position na sexta, totalmente inusitada, do Kevin Magnussen, após um erro da Ferrari também, porque provavelmente teríamos uma pole do Charles Leclerc, mas a Ferrari errou e nós tivemos uma pole inusitada do Kevin Magnussen na sexta, porque foi final de semana de corrida sprint. Na corrida sprint nós tivemos uma briga sensacional do Russell e Verstappen, e o Russell aí vencendo a corrida sprint e vencendo também aí uma vitória sensacional no final, na corrida principal no GP do Brasil. Aí nós tivemos também recorde de público em Interlagos, com 226 mil espectadores durante o final de semana. Ou seja, a Fórmula 1 está expandindo seus horizontes mesmo. E para mim foi a melhor corrida da temporada. O GP do Brasil nunca decepciona, né, minha gente? E para finalizar, GP de Abu Dhabi, aí a 15ª vitória do Max Verstappen na temporada, ampliando seu recorde aí, e o Leclerc garantindo o segundo lugar no campeonato de pilotos. O Leclerc ficava disputando com o Pérez, foi até a última corrida aí para disputar quem queria ficar em segundo lugar no campeonato de pilotos, e deu Charles Leclerc. Foi uma corrida bem morna, na verdade, porque o campeonato já estava decidido, seja pelo campeonato de pilotos ou campeonato de construtores. Abu Dhabi também não é palco de corridas muito satisfatórias. E aí nós tivemos o resumo das corridas da temporada de 2022 da Fórmula 1, Verstappen campeão. Então, falado aí das corridas, né? Nós tivemos então aí o bicampeonato do Max Verstappen, muito merecido. O Max Verstappen campeão da Fórmula 1 na temporada de 2022, com o vice-campeonato aí do Charles Leclerc, superando aí na última corrida o Sérgio Pérez. Então vamos falar aí da classificação do Campeonato Mundial de 2022. Max Verstappen 454 pontos, vice-campeão Charles Leclerc com 308 pontos, terceiro lugar Sérgio Pérez 305 pontos, quarto lugar George Russell 275 pontos, quinto lugar Carlos Sainz 246 pontos, sexto lugar Lewis Hamilton 240 pontos, sétimo lugar Lando Norris com 122 pontos, oitavo lugar Esteban Ocon com 92 pontos, nono lugar Fernando Alonso com 81 pontos, décimo lugar Valtteri Bottas com 49 pontos, 11º lugar Daniel Ricciardo com 37 pontos, 12º lugar Sebastian Vettel também com 37 pontos, empataram aí, por isso que eu estou olhando com mais cautela. 13º lugar Kevin Magnussen com 25 pontos, 14º lugar Pierre Gasly com 23 pontos, 15º lugar Lance Stroll com 18 pontos, 16º lugar Mick Schumacher com 12 pontos, 17º lugar Yuki Tsunoda também com 12 pontos, 18º lugar Zhou Guanyu com 6 pontos, 19º lugar Alexander Albon com 4 pontos, 20º lugar Latifi com 2 pontos, 21º lugar Nick De Vries com 2 pontos também, uma corridaça que o De Vries fez na estreia sua na Fórmula 1, aí, cobrindo aí o apendicite do Alexander Albon, e 22º lugar Nico Hülkenberg, 0 pontos nas corridas aí que ele substituiu o Sebastian Vettel por Covid-19. Campeonato de construtores, a Red Bull disparado campeão de construtores com 759 pontos, seguido aí vice-campeão de construtores a Ferrari com 554 pontos, terceiro lugar Mercedes 515 pontos, quarto lugar Alpine com 173 pontos,
Quinto lugar, a McLaren com 159 pontos. Sexto lugar, a Alfa Romeo com 55 pontos. Sétimo lugar, Aston Martin com os mesmos 55 pontos. Oitavo lugar, a Haas com 37 pontos. Nono lugar, a AlphaTauri com 35 pontos. Décimo lugar, a Williams com 8 pontos. Meu piloto destaque dessa temporada de 2022, na minha opinião, foi o George Russell. Muito consistente. Não estava com o melhor equipamento, a Mercedes não foi dominante aí em 2022 e ele foi super consistente, bateu o Lewis Hamilton durante toda a temporada. Aí pode-se falar que no início da temporada o Hamilton estava testando alternativas para o carro, mas na segunda metade da temporada eram carros iguais e mesmo assim ele superou o heptacampeão Lewis Hamilton. Então, para mim, o piloto de destaque foi o George Russell dessa temporada de 2022. Obviamente, eu não estou considerando o Max Verstappen, que foi monstruoso, batendo um recorde aí de mais vitórias em uma única temporada da Fórmula 1, totalmente dominante e vencendo o bicampeonato. Desconsiderando todo esse feito do Max Verstappen, por isso que eu coloquei o piloto de destaque aí como o George Russell. Vamos falar então aí das estatísticas da temporada de 2022 da Fórmula 1. Vitórias. Max Verstappen 15 vitórias, o recorde, como eu disse. 3 vitórias do Charles Leclerc, 2 vitórias do Sérgio Pérez, 1 vitória do Carlos Sainz e 1 vitória do George Russell. Primeira vitória da carreira do Carlos Sainz e a primeira vitória também da carreira do George Russell aqui em solo brasileiro aí no GP Brasil, uma corridaça. De construtores, 17 vitórias da Red Bull, 4 vitórias da Ferrari e apenas uma vitória da Mercedes, essa do George Russell. Ou seja, a Red Bull muito dominante, 17 vitórias aí na temporada. Em questão de motores, 17 vitórias do motor Red Bull Powertrain, que a gente sabe que a Honda nunca deixou de ser Honda na Red Bull, mas tudo bem. 4 vitórias do motor Ferrari e 1 vitória do motor Mercedes. Pole positions, nós tivemos aí 9 pole positions do Charles Leclerc, mostrando que a Ferrari era super rápida em volta rápida, mas não tinha confiabilidade no seu motor. 9 poles do Leclerc, 7 pole positions do Max Verstappen, 3 do Carlos Sainz, 1 do Sérgio Pérez, 1 do George Russell e 1 do Kevin Magnussen. Essa do Magnussen foi totalmente inusitada aqui no GP Brasil. O GP Brasil traz corridas épicas, Construtores foram 12 poles da Ferrari, 8 poles da Red Bull, 1 pole da Mercedes e 1 pole da Haas. Ou seja, a gente pode ver que a Ferrari com 12 poles, como primeira em poles em 2022, era um carro rápido, mas não tinha a devida consistência, abandonava muito, tinha muitos erros de estratégia, Em questão de motores, motor Ferrari 13 poles, porque a gente tem que considerar a Haas motor Ferrari, 8 poles do Red Bull Powertrain, vulgo Honda, e 1 pole do motor Mercedes. Melhores voltas, nós tivemos aí 5 melhores voltas na temporada do Max Verstappen, 4 do George Russell, 3 do Charles Leclerc, 3 também do Sérgio Pérez, 2 do Carlos Sainz, 2 do Lewis Hamilton, 2 do Lando Norris e 1 do Zhou Guanyu. Em questão de construtores, nós tivemos aí melhores voltas, 8 melhores voltas da Red Bull, 6 melhores voltas da Mercedes, 5 melhores voltas da Ferrari, 2 melhores voltas da McLaren e 1 da Alfa Romeo. Em questão de motores, 8 do Red Bull Powertrain, 8 também da Mercedes e a Ferrari com 6 melhores voltas aí na temporada. Vamos falar então dos pódios. Quem mais teve pódios aí em 2022? Max Verstappen, 17 pódios e 15 vitórias. Impressionante os números. Sérgio Pérez, 11 pódios. Charles Leclerc também, 11 pódios. Lewis Hamilton, 9 pódios. Também empatado com Lewis Hamilton, Carlos Sainz, 9 pódios. George Russell, 8 pódios. E Lando Norris, 1 pódio. Ou seja, a gente viu aí que apenas o Lando Norris, que não é da Mercedes, nem da Ferrari, nem da Red Bull, que conseguiu um pódiozinho. 2021 nós fomos mais ecléticos, Quase todas as equipes conseguiram pódios.
Vamos os pódios de construtores, foram 28 da Red Bull, 20 da Ferrari, 17 da Mercedes e 1 da McLaren, como eu disse. E de motores, 28 do Red Bull Powertrain, 20 da Ferrari e 18 da Mercedes, lembrando que a McLaren é motor Mercedes. Voltas na liderança entre os pilotos: Max Verstappen 616 voltas na liderança, Charles Leclerc 311, Sérgio Pérez 147, George Russell 99, Carlos Sainz 72 voltas na liderança, Lewis Hamilton 46, duas do Sebastian Vettel, olha que surpresa, e uma do Fernando Alonso, também surpresa. Em questão de construtores, vamos lá: Red Bull 763 voltas na liderança, Ferrari 383 voltas na liderança, Mercedes 145, Aston Martin 2 e Alpine 1. De motores, Red Bull Powertrain com 763 voltas na liderança, Ferrari 383, Mercedes 147, somado aí da Aston Martin, que é motor Mercedes, e Renault, motor Renault, uma volta na liderança aí com Fernando Alonso. Falado dessas estatísticas aí, agora nós vamos estar falando aí também das estatísticas entre as equipes, entre os companheiros de equipe, né? Então nós vamos lá, tá falando aí, começando a falar sobre as estatísticas entre os companheiros de equipe. Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Vamos começar aí um comparativo começando com a Red Bull, a equipe Red Bull, comparativo entre Max Verstappen e Sérgio Pérez. Em qualificação, 18-4 para o Verstappen. Em corridas à frente, 17-4 para o Verstappen. Em vitórias, 15 do Verstappen e 2 do Sérgio Pérez. Em poles, 7 poles do Verstappen e 1 apenas do Sérgio Pérez. Pódios, 17 pódios do Max Verstappen e 11 do Sérgio Pérez. Pontos, 454 do Verstappen, 305 do Sérgio Pérez. E abandonos, 2 do Verstappen e 3 do Sérgio Pérez. Então, ou seja, isso aí a gente já vê que foi um domínio absurdo do Verstappen em cima do Sérgio Pérez. Não há nem que se falar essa questão de quem é o primeiro piloto na equipe Red Bull, né? Os números estão aí para comprovar. Vamos falar então agora da vice-campeã. Vamos falar da equipe Ferrari. Lembrando que o Carlos Sainz tinha surpreendido a todos na temporada de 2021, tendo alguns números melhores que o Charles Leclerc, mas parece que o mundo voltou ao normal. Em qualificação, 15-7 para o Charles Leclerc em cima do Carlos Sainz. Em corridas, 12-9. Vitórias, 3 do Leclerc, 1 do Carlos Sainz. Poles, 9 do Leclerc e 3 do Carlos Sainz. Pódios, 11-9 para o Leclerc. Pontos, 308 para o Charles Leclerc, 246 para o Carlos Sainz. Mas em abandonos, o Leclerc abandonou 3 vezes e o Carlos Sainz 6 vezes. Então, pode ver aí que o mundo voltou ao normal. Aquelas estatísticas do Carlos Sainz de 2021 caíram por terra e o Charles Leclerc está totalmente dominante aí, é o primeiro piloto da equipe Ferrari, sem sombra de dúvidas. Vamos agora então falar aí da terceira força de 2022, a Mercedes. Agora vai dar discussão, agora vai dar briga boa. Em qualificação, 13-9 para o Lewis Hamilton. Em corrida, 12-10 para o George Russell. Em pódios, 9-8 para o Lewis Hamilton. Em pontos, 275 para o George Russell contra 240 do Lewis Hamilton. Melhor posição na corrida, primeiro do George Russell e segundo do Lewis Hamilton. E melhor posição no grid, primeiro do George Russell e segundo do Lewis Hamilton. Abandonos, 2 vezes Lewis Hamilton e 1 George Russell. Ou seja, são números muito equilibrados. Isso é muito bom para a Mercedes, ou seja, porque tem 2 pilotos geniais, mas também acaba sendo uma pedra no sapato para o Lewis Hamilton, porque a gente não tem muito bem definido quem é o primeiro, quem é o segundo piloto. E eu já disse que, na minha opinião, o piloto de destaque de 2022 foi o George Russell. Então, senhor Lewis Hamilton, uma coisa não está muito boa
para o seu lado, não. Mas são números muito equilibrados e eu fico com o George Russell aí na Mercedes. Vamos falar aí da Alpine, a quarta força. Também vai ter repercussão, também vai ter debate. Fernando Alonso e Esteban Ocon. Em corridas, 12-9 para o Esteban Ocon. Em qualificação, 12-10 para o Fernando Alonso. Pontos, 92 para o Esteban Ocon e 81 para o Fernando Alonso. Melhor posição final do Esteban Ocon foi quarto e do Alonso quinto. Melhor posição no grid, quinto para o Esteban Ocon e segundo do Fernando Alonso. Abandonos, 6 para o Fernando Alonso e 2 para o Esteban Ocon. O que a gente pode perceber? Realmente o Esteban Ocon bateu de frente, de igual para igual com o Fernando Alonso, mas o Fernando Alonso teve 6 abandonos. Então, ou seja, aqui estaria bem consolidado que se não fosse esses abandonos, certamente o Fernando Alonso estaria com números bem melhores que o Esteban Ocon. Então, esses números aqui ficam um pouco falsos em relação à Alpine, mas o Esteban Ocon levou a melhor na temporada, embora eu tenha falado aí desses abandonos do Fernando Alonso. Falar agora da McLaren. Aqui foi um passeio, né? O Lando Norris conseguiu aí a aposentadoria provisória do Daniel Ricciardo na Fórmula 1. Vamos lá, em corridas, 16-5 para o Lando Norris. Em qualificação, 20-2 para o Lando Norris. Pontos, 122-37. Ou seja, 122 pontos do Lando Norris e apenas 37 pontos do Daniel Ricciardo. Pódios, um pódio do Lando Norris, nenhum do Ricciardo. Melhor posição final, terceiro do Lando Norris e um quinto para o Daniel Ricciardo. Melhor posição no grid, terceiro do Lando Norris e quarto do Daniel Ricciardo. Abandono, 2 para o Lando Norris e 3 para o Daniel Ricciardo. Esse aqui foi um passeio, né? O Lando Norris totalmente absoluto como primeiro piloto da McLaren e o Daniel Ricciardo não estará no grid em 2023, pelo menos não no grid oficial, só se for como piloto reserva da Red Bull. Vamos lá agora falar da Alfa Romeo, Valtteri Bottas e Guan Yu Zhou. Vamos lá, em corridas, 14-7 para o Valtteri Bottas, em qualificação 14-8 para o Valtteri Bottas, pontos 49 para o Bottas e 6 para o Zhou Guanyu. Melhor posição final, quinto do Valtteri Bottas e oitavo do Zhou Guanyu. Melhor posição no grid, quinto do Valtteri Bottas, nono do Zhou Guanyu. Abandono 6-6. Esses números foram interessantes, né? Vimos que o Valtteri Bottas assumiu, lógico, sua condição de primeiro piloto, mas o Zhou Guanyu fez uma temporada razoável dentro das possibilidades aí como segundo piloto, não ficou tão atrás do Valtteri Bottas. Falar agora aí da Aston Martin agora. Também vai ter um equilíbrio interessante. Corridas, 10-9 para o Sebastian Vettel em cima do Lance Stroll. Em qualificação, 13-7 para o Sebastian Vettel. Pontos, 37-18 para o Sebastian Vettel, 37-18 o Lance Stroll. Melhor posição final dos dois foi um sexto lugar. Melhor posição no grid, um nono para o Sebastian Vettel e um sétimo para o Lance Stroll. Abandonos também, 3-3. Então são números bem parecidos aí, mas ruim para o Sebastian Vettel, né? Porque o Sebastian Vettel é tetracampeão, um dos melhores pilotos de todos os tempos, está igualando em números com o Lance Stroll. Ele terminou a carreira de uma forma não tão satisfatória. Falado da Aston Martin, vamos falar da Haas. Agora aí Mick Schumacher e Kevin Magnussen. Em corridas, 13-8 para o Mick. Em qualificação, 16-6 para o Kevin Magnussen. Pontuação, 25 pontos para o Kevin Magnussen e 12 pontos para o Mick Schumacher. Melhor posição final do Kevin Magnussen foi um quinto lugar e do Mick sexto. Melhor posição do grid, um primeiro lugar nessa pole inusitada do Kevin Magnussen no Brasil. E do Mick também um sexto. Kevin Magnussen 5 abandonos e Mick 2 abandonos. Aqui está bem nítido aí que o Mick Schumacher perdeu sua condição aí de piloto da Haas
muito por conta do baile que ele teve do Magnussen, né? Ele já tinha a experiência do carro da Haas, de ter uma temporada com o Mazepin, na qual ele bateu no Mazepin, mas isso não é mérito para ninguém. Veio para a temporada de 2022, o Kevin Magnussen enferrujado, sem muito contato com a Fórmula 1, chegou e simplesmente colocou 16-6 em qualificação no Mick Schumacher, 25 pontos contra 12, ou seja, o dobro de pontos do Mick. E teve 5 abandonos, enquanto o Mick teve apenas 2, ou seja, ele poderia ter números ainda maiores se não fosse esses 5 abandonos. Então ficou muito ruim aí para o Mick Schumacher, custou-lhe a vaga na Haas, né? E o Kevin Magnussen se manteve aí como piloto. Então aqui a situação da Haas aqui, na minha opinião, o Kevin Magnussen deu um baile no Mick Schumacher. AlphaTauri, vamos lá, que é a dupla entre Pierre Gasly e Yuki Tsunoda. Em corridas, 15-7 para o Pierre Gasly. Em qualificação, 13-9 para o Pierre Gasly. Pontos, 23-12 para o Pierre Gasly. Melhor posição final, um 5º lugar para o Gasly e um 7º lugar para o Tsunoda. Melhor posição do grid, um 6º lugar para o Gasly e um 8º para o Tsunoda. Abandonos, 3 abandonos do Gasly e 6 abandonos do Tsunoda. Aqui sem muito o que comentar, né? O Gasly é muito mais piloto e o Tsunoda. E o Tsunoda fez um trabalho digno como segundo piloto e nós temos bem estabelecido a AlphaTauri, quem que é o primeiro, quem que é o segundo piloto. Lembrando que a AlphaTauri, para mim, foi a equipe decepção da temporada de 2022. Ela vinha muito bem na temporada de 2021. Eu não esperava que ia cair tanto de rendimento assim em 2022. Foi péssimo o desempenho da AlphaTauri em 2022. Para fechar aí, vamos falar da Williams, né? Da dupla aí, o Alexander Albon e o Nicolas Latifi. Aqui não vai ter problemas também, né? Corridas 15-4 para o Albon. Qualificação, né? Qualify 19-2 para o Albon. Pontos 4-2, é o dobro, né? A gente tem que mencionar. 4 pontos para o Albon, 2 para o Latifi. Melhor posição final, um 9º lugar para cada. Melhor posição no grid, um 6º lugar do Albon, 10º lugar do Latifi. E 5 abandonos para cada. Aqui nem tem muito o que dizer, o Latifi é uma decepção na Fórmula 1. Tudo bem que ele só esteve na Williams, mas não consegue fazer nada demais, enquanto um George Russell consegue tirar leite de pedra, enquanto um Alexander Albon consegue tirar leite de pedra, enquanto um Nick De Vries consegue fazer algo com o carro, o Latifi não consegue fazer nada. Então, então não tem muito o que se falar. Eu já sabia que seria um passeio do Alexander Albon aí em cima do Latifi. E esses foram os números aí, analisando o comparativo entre os companheiros de equipe. Pilotos do dia. Quem mais foi piloto do dia na temporada de 2022? Primeiríssimo lugar, Max Verstappen, 5 vezes. Depois nós tivemos aí o Charles Leclerc, 4 vezes considerado piloto do dia. Depois nós temos um empate aí entre Sérgio Pérez, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, 3 vezes cada. O Sebastian Vettel muito por conta da sua aposentadoria anunciada, né? Então é votação popular. Então o pessoal votou muito aí no Sebastian Vettel ao final da temporada. E com uma vez piloto do dia na temporada, Nick De Vries, corridaça dele, Mick Schumacher, Carlos Sainz e Daniel Ricciardo. Cada um desses tiveram pelo menos uma vez aí com o piloto do dia. E falar dessa questão do piloto do dia, vamos falar também de mais posições ganhas no grid, né? Vamos lá, em primeiro lugar, quem mais ganhou posições no grid em 2022 foi o Esteban Ocon, 60 posições. Minto. Primeiro lugar, Lance Stroll, 72 posições ganhadas no grid, desculpa. Então vamos lá, vamos recapitular. Mais posições ganhadas no grid, né? O Lance Stroll, 72 posições. Em segundo lugar, sim, o Esteban Ocon, com 60 posições ganhas no grid. Terceiro lugar, Sebastian Vettel, 51 posições. Quarto lugar, Alexander Albon, 44 posições ganhadas no grid aí. Quinto lugar, George Russell, com 41 vezes, né, 41 posições. E em sexto lugar, Lewis Hamilton, 39
posições ganhas no grid. E isso foi essa parte aí das estatísticas da temporada de 2022. Sendo assim, pessoal, eu encerro aí esse vídeo de resumo da temporada de 2022. Eu espero que tenha passado para vocês todas as informações pertinentes. Foi um pouquinho longo porque nós comentamos corrida a corrida, nós comentamos todos os dados estatísticos e um comparativo aí entre os companheiros de equipe. Espero que tenham gostado. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações de vídeos novos e quem estiver nos acompanhando via podcast, avalie o nosso conteúdo. Isso é sempre importante, fortalece muito o nosso projeto, tá bom? Um abração a todos e fiquem com Deus.